Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, famílias reunidas na noite deste dia, 13 de junho de 2020, Deus esteja abençoando a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós agradecemos aqueles que têm participado conosco todos os dias, nossos irmãos, membros da nossa comunidade, bem como amigos e familiares nossos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a participação dos irmãos que estão chegando aqui, do Walter, do Michel, obrigado. Deus abençoe essas famílias. Agradecemos ao diácono Adilson, a participação desses nossos irmãos conosco. Deus os abençoe abundantemente. Nós vamos... temos a Leda também, está participando conosco, seja bem-vinda. Prazer receber esses irmãos. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, já iniciando, orar para então passarmos a nossa reflexão de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos que estão chegando aqui. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos nesse momento em que, neste dia, destinamos essa parte do dia, Senhor, para meditarmos na Tua Palavra, para buscarmos na Tua Palavra as orientações que necessitamos para a nossa vida, para a nossa maturidade espiritual, para o melhor conhecimento de Ti, Senhor, para identificarmos a Tua vontade e fazê-la efetivamente. Nós rogamos que Tu nos abençoe com a direção, com a orientação, discernimento e a iluminação do Teu Espírito. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos, porque não reconhecemos nenhum outro Deus que seja verdadeiro como Tu és. Nós pedimos, ó Deus, dá-nos a Tua direção e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós hoje vamos voltar ao livro do profeta Neemias. Vamos, então, fazer a nossa reflexão mais uma vez. Esse é um livro bastante inspirador, como todos os livros da Bíblia, mas a liderança de Neemias, ela tem um lugar proeminente dentre os escritores bíblicos por causa da sua história. Nós vamos ler Neemias 1, apenas o versículo 4 inicialmente, depois nós vamos abordar outros versículos, mas vamos inicialmente ficar apenas com o versículo 4 do capítulo 1. Então, ele diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra. Nós vamos, então, hoje meditar nesse texto das Escrituras, nesse texto do Antigo Testamento, através da liderança de Neemias e o que aprendemos hoje com esse texto. Irmãos, como dissemos, Neemias é uma liderança que sobressai, uma liderança que tem um lugar de proeminência entre os escritores bíblicos. Neemias, apesar da sua simplicidade, ele era apenas o copeiro do rei, não era qualquer copeiro, era copeiro do rei, mas ele é um exemplo do que Deus pode fazer na vida daqueles que se colocam nas mãos de Deus. Neemias, não obstante a sua simplicidade, não obstante ser apenas o copeiro do rei, ele se coloca diante de Deus, ele se oferece a Deus para ser aquele que haveria de ajudar o povo de Israel
o povo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, né? A cidade do Senhor, e ele se colocou nas mãos de Deus e efetivamente Deus o usou de forma abençoada e abençoadora. Eu estava lembrando há pouco uma frase do reverendo Lidório, Ronaldo Lidório, ouvindo uma das suas mensagens certa vez, e ele disse, sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. E Neemias é um exemplo desse fato, um exemplo do que de fato Deus pode fazer na vida daqueles que se colocam nas suas mãos. E nós vamos falar sobre a relevância de Neemias. Hoje o tema da nossa reflexão é uma vida relevante. Vamos abordar esse tema, vamos ver o que é que Deus pode fazer através de uma vida que se coloca nas suas mãos. Como é vivida uma vida relevante, né? Naturalmente, Deus deseja que todos os seus filhos vivam uma vida relevante, que todos aqueles, não obstante as circunstâncias ou a vida de cada um seja mais simples, né? Ou aqueles que têm uma vida mais abastada, Deus pode fazer muito através daqueles que se colocam nas suas mãos. E nós hoje vamos ver algumas questões desse texto e no segmento da leitura, os outros textos, o que Deus tem feito, fez na vida, né, deste homem, deste servo, e o que Deus pode fazer na nossa vida hoje, se nós nos colocarmos nas suas mãos. Então, meus irmãos, como é vivida uma vida relevante? Em primeiro lugar, uma vida relevante é vivida com empatia, ou deve ser vivida com empatia, né? E o versículo que nós lemos, o versículo 4, a primeira parte do versículo, observe que diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ou seja, Neemias tomou conhecimento da situação do povo de Deus, Neemias tomou conhecimento da calamidade que assolava o povo de Deus em Jerusalém, Neemias tomou conhecimento de como estava a cidade de Jerusalém destruída, sendo opróbrio para os seus inimigos, motivo de vergonha para os seus inimigos, o povo de Deus abatido, o povo de Deus totalmente envolvido em meio a essa grande catástrofe, essa grande calamidade. E o texto diz que, diante dessa situação, ao tomar conhecimento dessa situação, diz aqui o texto, tendo eu ouvido estas palavras, ao ser informado da situação dos seus irmãos em Jerusalém, Neemias, diz o texto, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, empatia é algo extraordinário. Empatia é sofrer com os que sofrem, é se alegrar com os que se alegram, é caminhar com os que choram, né? É compartilhar a vida com aqueles que sorriem. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender essa lição, a lição da empatia. Jesus Cristo exemplificou isso no seu ministério. Paulo e outros apóstolos e outros escritores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, exemplificaram isso em suas vidas, viveram dessa forma. E Deus deseja nos ensinar isso hoje. Nós estamos aqui para aprender, e nós aprendemos ao longo da nossa vida, não importa a nossa idade,
nós estamos sempre aprendendo com a palavra de Deus. Nós sempre falamos e cremos nisso, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e ela nos ensina. E se tem algo que nós aprendemos na palavra de Deus, que é profundamente relevante na vida cristã, é a empatia. Portanto, essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto e que trata, da vida do servo de Deus, de como deve ser vivida, a vida de um servo de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós temos nesse texto, versículo 4, agora a segunda parte do versículo 4, é que uma vida relevante é vivida em oração profunda diante de Deus. Então, uma vida relevante é vivida em oração profunda diante de Deus. Versículo 4 do capítulo 1, a segunda parte, ele diz assim: E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, é um fato que, às vezes, mesmo em situações de calamidade, nós temos que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a própria caminhada, o nosso trajeto, a história do povo de Deus, caminhando nas dificuldades, e às vezes o tempo da dificuldade é tão longo que nós corremos o risco de nos acostumar com essa situação e começarmos a perder aquela primeira sensibilidade que tivemos, aquele primeiro passo que nós demos quando nós iniciamos essa calamidade que nós estamos vivenciando com essa pandemia, e nós buscamos mais a Deus, e nós oramos mais, e nós clamamos mais diante de Deus pelos nossos irmãos e pelo nosso povo, e nós corremos o risco de que, com o tempo, nós começarmos a nos esquecer dessas coisas. Isso não é novidade, porque lá no Novo Testamento, nas cartas escritas às igrejas da Ásia, quando João escreve às igrejas da Ásia, lá da ilha de Pátimos, recebendo de Deus a revelação e escrevendo essas revelações de Deus, nós vamos observar que lá na igreja de Éfeso, quando o anjo do Senhor diz: tenho contra ti que esqueceste do seu primeiro amor, que a igreja perdeu o seu primeiro amor, que os irmãos perderam aquele primeiro amor, aquele momento inicial quando nós começamos a caminhar com Deus, e nós corremos esse risco de no início nós estarmos envolvidos, no início nós estarmos totalmente engajados nesta luta, e o tempo vai passando e parece que a gente vai perdendo essa sensibilidade. Irmãos, nós precisamos orar mais. Eu me lembro que logo no início destas transmissões, quando nós começamos a fazer essas lives, eu me lembro como se fosse hoje, e eu disse naquela ocasião: irmãos, precisamos orar mais. Vamos orar mais. Vamos viver uma vida de compromisso profundo com a oração. E hoje o texto está chamando a nossa atenção mais uma vez para não perdermos de vista esse alvo, para não perdermos de vista esse objetivo. E o objetivo qual é? Diz o texto: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus deseja que o seu povo viva na suficiência da sua graça. Deus deseja que o seu povo viva na dependência do seu poder e da sua misericórdia. E para fazermos isso, nós precisamos, irmãos, orar mais. Precisamos nos envolver mais com a vida de oração e clamar mais. O povo de Deus unido, compactado, o povo de Deus reunido, precisa orar mais.
Nós não podemos orar esporadicamente, não devemos orar esporadicamente, nem devemos orar apenas nos momentos de calamidade, nos momentos em que a situação fica mais difícil. Nós precisamos viver uma vida consistente de oração e viver sempre, viver nos bons momentos e nos maus momentos também, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na bonança ou na escassez, devemos buscar a presença de Deus e orar mais. Portanto, uma vida relevante é vivida em oração profunda diante de Deus. Essa é a lição que o texto nos ensina. E nós devemos cumprir esse preceito da palavra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos aí no versículo 5 que uma vida relevante é vivida com reconhecimento da grandeza de Deus. Observe o que diz o versículo 5. E aqui assim está escrito: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observaram aí a oração de Neemias? Observaram aí como Neemias se refere à pessoa de Deus? Qual é a visão que Neemias tem da pessoa de Deus? E ele disse: Ah, Senhor. E aqui ele está se referindo ao Deus autoexistente, ao Deus Criador. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, é preciso manter sempre uma visão de Deus na altura daquilo que Deus de fato é. O nosso Deus não é um Deus tribal, não é um Deus pequeno. O nosso Deus é o Deus grande e temível. É o Deus criador. É o Deus dos céus dos céus. É o Deus de todos os tempos. É o Deus autoexistente. É o Deus que nos criou e que conduz a nossa vida. É o Deus da história. É o Deus que detém o controle da história. É o Deus que está no controle de todas as coisas, muito embora, às vezes, nós mesmos, arrefecendo a nossa fé, tendo a nossa fé impactada pelas circunstâncias, não visualizamos a grandeza desse Deus, o quão grande Ele é. E aqui o texto nos ensina que uma vida relevante é vivida com reconhecimento da grandeza de Deus. Precisamos disso, precisamos enxergar isso, meus irmãos. E aí nós partimos para uma quarta orientação desse texto, ou dos outros versículos dentro do corpo desse texto. E nós aprendemos aqui que uma vida relevante, irmãos, é vivida com reconhecimento dos pecados pessoais. Observe o versículo 6. Ele diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Meus irmãos, se nós não tivermos o reconhecimento de quão grandes pecadores nós somos, nós não temos condição de enxergar a grandeza de Deus. Nós só enxergamos um Deus grande quando enxergamos também a nossa depravação. Quando nós enxergamos o quão abominável e execrável é o pecado e quanto nós somos maculados, manchados por esse pecado. Portanto,
Neemias, ele vive uma vida relevante, porque, entre outras coisas que já citamos aqui, ele reconhece o seu pecado, a sua vida de pecado, quão pecador e quão dependente de Deus ele era. E quanto somos pecadores e como dependentes de Deus nós somos hoje também. Por isso, uma vida relevante é vivida quando nós reconhecemos o nosso pecado, quão hediondos são os nossos pecados diante de Deus e confessá-los diante de Deus, como fez Neemias, para vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida relevante diante de Deus. E, finalmente, irmãos, nós vamos lá no capítulo 2, no versículo 5, para enxergarmos uma outra questão. E aqui nós vemos que uma vida relevante é vivida com a disposição de ser bênção para os seus irmãos. Observe aí o capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê a tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, Neemias estava no palácio do rei, né? Neemias estava vivendo uma situação confortável e, não obstante estar na sua zona de conforto, Neemias não se acomoda nesta situação e deseja ser bênção para o povo de Deus e deseja que Deus o use para abençoar o seu povo e se coloca nas mãos de Deus e diante do seu rei para que ele fosse instrumento de edificação da cidade, de reconstrução da cidade de Jerusalém. E Neemias desejou ser bênção nas mãos de Deus, para que o povo de Deus fosse abençoado e Deus o usasse como instrumento. Assim como Deus falou, e nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, agora recentemente, como Deus chama a Abraão e diz para ele que ele ia ser bênção, quando diz lá no capítulo 12, versículo 3, né? Aliás, versículo 2, para que Abraão pudesse ser bênção para o seu povo. Sê tu uma bênção. Neemias entende essa linguagem e deseja ser bênção para o seu povo, como nós devemos também, nesta situação que estamos vivendo de calamidade, irmãos, ser bênção para o nosso povo, ser bênção para os nossos irmãos. Não obstante o tamanho do trabalho, o tamanho da tarefa que temos diante de nós podemos fazer alguma coisa. Sempre há alguma coisa que nós podemos fazer, ainda que seja algo pequeno, mas quando colocado diante de Deus, com a fidelidade que nós devotamos a Deus, com a grandeza de Deus que é capaz de reconhecer um coração arrependido, nós podemos fazer grandes coisas. Lembre-se da viúva, aquela viúva que ofertou, ela deu tudo que tinha. Era uma oferta pequeníssima, pequeníssima. Talvez em valores reais não representasse quase nada, mas para ela, que só tinha aquele recurso, representava tudo que ela tinha. E aquela mulher oferta, e a oferta daquela mulher chama a atenção do próprio Senhor. Portanto, irmãos, Deus pode nos usar fazendo coisas pequenas às vezes, mas de todo o coração nós devemos nos colocar nas mãos de Deus para ser bênção para os nossos irmãos, para aqueles que nos cercam, inicialmente os nossos irmãos e até outras pessoas que nem irmãos nossos são. A palavra de Deus com Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O compromisso que nós temos é de ser bênção para todos, mas principalmente
para os domésticos da fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor o torne uma vida relevante. Faça uma vida relevante, como desejo que Deus faça da minha vida uma vida relevante. Todos nós devemos fazer isso. Irmãos, eu quero renovar aqui o nosso apelo para que nós possamos agir como Neemias. Compromisso, empatia, vida de oração, vida relevante diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, sendo bênção para os irmãos, sendo bênção nas mãos de Deus. Vamos orar mais, irmãos. Precisamos orar mais. A igreja precisa se reunir, a igreja precisa se unir em oração. Nesse momento nós não podemos nos reunir, mas podemos nos unir em oração. O nosso país está passando por uma calamidade. Tem gente que não está, parece que não está acontecendo nada. Aqui nós temos visto alguns exemplos aqui na praça, aqui em frente. Todo fim de semana temos bagunça aqui, ou tem bagunça na praça. E as pessoas aqui vêm, se reúnem e jogam e comem e bebem, como se nada tivesse acontecendo. O país parece que não está passando por problema nenhum, por nenhuma dificuldade. As pessoas estão completamente alheias à situação caótica em que nós estamos inseridos. Mas o povo de Deus tem um objetivo. O povo de Deus tem um compromisso. E o compromisso do povo de Deus é orar, é interceder, é buscar junto a Deus a sua misericórdia pelo nosso povo e por nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos orar. Eu vou fazer aqui a leitura dos pedidos, depois nós fazemos a oração, englobando todos os pedidos que nós fizemos aqui. Nós queremos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelas bênçãos desse dia. Nós queremos agradecer muito a Deus pelos 92 anos da nossa irmã Ruth Antônia, que faz aniversário no dia de hoje. Nós agradecemos muito a Deus pela vida preciosa dessa nossa irmãzinha, que é um exemplo, é uma referência para nós, de paciência, de serenidade. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida preciosa da nossa irmãzinha Ruth. Agradecemos a Deus também o aniversário do Elson Ribeiro. Graças a Deus está bem, saiu do isolamento, tá? Já está bem do seu problema de saúde, ele que contraiu o Covid. Nós agradecemos a Deus a vida do Elson e agradecemos a Deus também que hoje é aniversário da Gabriele Velasco, minha sobrinha. Ela não está lá em Manaus, está aqui no Rio, filha da Elaine. Nós agradecemos a Deus o aniversário da Gabriele do dia de hoje também. Então nós temos hoje a irmã Ruth, ao Elson Ribeiro e a Gabriele Velasco. Que Deus abençoe estes irmãos. Nós agradecemos muito pela vida deles. Também nós temos hoje alguns pedidos. Vamos continuar orando pelos enlutados, do menino Rafaelzinho, ou Rafinha, como era conhecido, que Deus chamou a sua presença, acolheu nos seus braços. Nós estaremos orando pelos familiares enlutados, pelas nossas igrejas, os nossos pastores, o PCGR, pelo Leandro, que já segunda-feira vai voltar ao hospital, está aí em vias de fazer a sua cirurgia. Nós estaremos orando também pelos irmãos que aguardam cirurgia, estão na fila do CISREG, nossos irmãos, especialmente alguns idosos. Nós estaremos orando também pelo José Filgueiras, que está no CTI, e nós já oramos por ele ontem. Ele é esposo da Milza, pai da Lindalva, da Igreja Betel, Igreja Presbiteriana Betel, está no CTI. Nós estaremos orando pelo meu cunhado e a sua esposa, Josué e a Lu. Nós estaremos orando, pedindo a Deus, nesta oração, pela minha irmã, Janete,
pelos nossos idosos enfermos, por essa pandemia. E nós vamos também, neste momento de oração, lembrar da Noemi. A Noemi, nós estivemos orando por ela, ela melhorou, teve alta, voltou para o seu lar e depois teve febre, teve que retornar ao hospital e ficou internada por mais 6 dias. Nós soubemos disso hoje e nós tivemos um contato com a Noemi, fizemos contato com ela, com a sua irmã, Noeli, e tivemos oportunidade então de manifestar a nossa empatia, e nós ficamos de orar e vamos pedir a Deus pela vida da Noemi também, tá? E um irmão da sogra da Rose, Rose Nicolau, o irmão da sogra da Rose, tio do Renato, né? E tio da Cidinha, da Cida, ele infartou, está em estado grave. Nós rogamos a Deus que esteja abençoando esta vida também, como as outras vidas que nós citamos aqui. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, diante de ti nós nos colocamos primeiramente para agradecer-te, Senhor. Nós somos muito gratos pelo dia de hoje, por mais um dia que acrescenta a nossa existência, Senhor, por mais um dia vivido, Senhor, diante de ti. Nós louvamos o teu nome, te bendizemos por tua misericórdia para conosco, pelo pão que hoje recebemos, por todos os benefícios que recebemos a cada dia, Senhor, grandes ou pequenos. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens tido misericórdia de nós. Nós também, Senhor, te agradecemos pelos aniversariantes de hoje que foram aqui mencionados. Nós rogamos que tu abençoes rica e abundantemente cada aniversariante aqui citado, Senhor, nossos irmãozinhos que hoje estão aniversariando, Senhor, que hoje completam mais um ano de vida. Pedimos que tu os abençoes abundantemente, Senhor. Toma em tuas mãos a vida, Senhor, dos nossos irmãos aniversariantes de hoje. Também, Senhor, colocamos diante de ti a vida das pessoas que foram aqui mencionadas, que foram colocadas diante de ti, Senhor, para que tu mesmo as abençoe. E nós rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida, Senhor, destes nossos irmãos que estão enfermos, aguardando cirurgia, outros já internados, ó Deus, passando por momentos difíceis em suas vidas. Ó Deus, tem misericórdia desses irmãos nossos, abençoando-os, ó Deus, recuperando-os para a glória do teu nome, Senhor, e para a bênção, Senhor, e a alegria de seus familiares. Toma em tuas mãos cada uma dessas vidas preciosas que foram aqui citadas. Toma, Senhor, em tuas mãos cada um desses irmãos, ó Deus, e ser propício, Senhor, a cada um deles, dispensando-lhes a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Dá-nos uma noite de paz. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco hoje. Nós somos muito gratos por suas vidas, todos aqueles que compartilharam conosco esse momento. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e rogamos que os irmãos possam estar conosco em outras oportunidades. Se o Senhor assim nos permitir, amanhã nós temos encontros às 9 horas e às 19h30. São 2 encontros. Então, pela manhã, que é domingo, e às 9 horas, e à noite o nosso culto vespertino às 19h30. Então, contamos com o apoio dos irmãos, se Deus assim nos permitir, nós então estaremos compartilhando mais uma porção da palavra do Senhor e estaremos juntos cultuando ao nosso Deus. Deus os abençoe, dando-lhes uma noite de sono muito abençoada, né? Que a bênção de Deus recaia abundantemente sobre a vida de todos os nossos irmãos, amigos e familiares. Amém. Amém.